Olá, queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus envolva a todos. Bem-vindos a mais um estudo do livro O Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte, capítulo 8, Expiações Terrestres, e hoje com a história do espírito Anna Bitter. A perda de um filho adorado é motivo de acerbo pesar. Ver, porém, o filho único, alvo de todas as esperanças, depositário de todas as afeições, definhar aos olhos vistos e sem sofrimentos, por causas desconhecidas, por um desses caprichos da natureza que zombam da ciência, e depois de esgotar todos os recursos não haver por compensação uma esperança sequer, suportar essa angústia de todos os momentos por longos anos, sem lhe prever o termo, é um suplício cruel que a fortuna agrava em vez de suavizar, dada a impossibilidade de vê-la fruída pelo ente adorado. Esta era a situação do pai de Anna Bitter, que por isso se entregou a um íntimo desespero. O caráter se lhe exasperava ante tal espetáculo a cortar-lhe o coração, e cujas consequências não poderiam deixar de ser fatais, ainda que indeterminadas. Um amigo da família, adepto do espiritismo, julgou dever interrogar a respeito seu protetor espiritual e obteve a seguinte resposta: muito desejo explicar-te o caso que ora te preocupa, mesmo porque sei que a mim não recorres por curiosidade indiscreta, mas pelo interesse que te merece aquela pobre criança, e que ainda, por crente na justiça divina, tu só terás a ganhar com isso. Todos os que acarretam sobre si a justiça do Senhor devem curvar a fronte sem maldições nem revoltas, porque não há castigo sem causa. A pobre criança cuja sentença de morte fora suspensa por Deus, em breve deverá regressar ao nosso meio, visto como mereceu a divina compaixão. Quanto ao seu pai, esse homem infeliz tem de ser punido na sua única afeição mundana, visto haver zombado da confiança e dos sentimentos de quantos o rodeiam. Por momentos, o seu arrependimento tocou o onipotente, e a morte sustou o golpe sobre o ente que lhe é tão caro. Mas para logo veio a revolta, e o castigo sempre acompanha a revolta. Em tais condições, é felicidade ainda o ser punido nesse mundo. Meus amigos, orai por essa pobre criança, cuja juventude vai dificultar-lhes os últimos momentos. Nesse ser, a seiva é tão abundante que, apesar do seu depauperamento orgânico, a alma terá dificuldade em se lhe desprender. Orai! Mais tarde, ela também vos auxiliará e consolará, visto que o seu espírito é mais adiantado do que os que a rodeiam. Para que o seu desprendimento seja auxiliado, coube-me como graça especial do Senhor o poder de orientar-vos a respeito. Depois de haver expiado o insulamento, morreu o pai de Anna Bitter. A seguir, damos de uma a outra as primeiras comunicações imediatas às respectivas desencarnações. Da filha. Obrigada, meu amigo, a vossa intercessão por esta criança, bem como por terdes seguido os conselhos do vosso bom guia. Sim, graças às vossas preces, mais fácil me foi deixar o invólucro terrestre, porque meu pai... esse não orava, maldizia. Entretanto, não lhe quero mal por isso, consequência da grande ternura que me votava. A Deus rogo que lhe conceda luzes antes de morrer, e quanto a mim, o incito e animo, porque me assiste a missão de lhe suavizar os últimos momentos. Vezes há nas quais parece que um raio de luz divina baixa até ele e o comove. Contudo, isso não passa de fugaz clarão,
que para logo o deixa entregue às primitivas ideias. Ele tem consigo um germe de fé, mas tão sufocada pelos mundanos interesses que só poderá vingar por meio de novas e mais cruéis provações. Pelo que me diz respeito, apenas cumpria suportar um resto de prova, de expiação, e assim é que ela não foi nem muito dolorosa, nem muito difícil. A minha singular enfermidade não acarretava sofrimentos. Eu era como que instrumento da provação de meu pai, que por me ver em tal estado sofria mais do que eu mesma. E eu tinha resignação, e ele não. Hoje sou recompensada. Deus abreviou-me a estada na terra, o que aliás lhe agradeço. Feliz entre os bons espíritos que me cercam, todos cumprimos satisfeitos as nossas obrigações, mesmo porque a inatividade seria um cruel suplício. Agora a invocação do Pai, um mês depois da morte. Evocando-vos, temos por fim nos informarmos da vossa situação no mundo dos espíritos e ser-vos úteis na medida das nossas forças. Ele responde: Mundo dos espíritos? Não vejo. O que vejo são homens conhecidos que comigo não se preocupam, parecendo-me contentes de se verem livres de mim. Fazeis uma ideia exata da vossa condição? Ele responde: Perfeitamente. Por algum tempo julguei-me ainda no vosso mundo, mas hoje sei muito bem que não mais lhe pertenço. Por que então não podeis divisar outros espíritos que vos rodeiam? Ele responde: Ignoro, conquanto tudo esteja bem claro em torno de mim. Ainda não vistes a vossa filha? Ele responde: Não, ela está morta. Procuro-a, chamo por ela inutilmente. Que vácuo horrível que a sua morte me deixou na terra. Morrendo, julgava encontrá-la, mas nada. O insulamento sempre e sempre. Ninguém que me dirija uma palavra de consolação e de esperança. Adeus, vou procurar minha filha. Agora a mensagem do Guia do Médium, que vem explicar a situação. Este homem não era ateu nem materialista, mas daqueles que creem vagamente sem se preocuparem de Deus e do futuro, empolgados como são pelos interesses terrenos. Profundamente egoísta, tudo sacrificaria para salvar a filha, mas também, sem o mínimo escrúpulo, sacrificaria os interesses de terceiros em seu proveito pessoal. Por ninguém se interessava além da sua filha. Deus o puniu da forma como vistes, arrebatando-lhe da terra a consolação única. E como ele se não arrependesse, o sequestro subsiste no mundo espiritual. Não se interessando por ninguém aí, também aqui ninguém por ele se interessa. Permanece só, insulado, abandonado, e nisso consiste a sua punição. Mas que faz ele em tais conjunturas? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Não. Murmura sempre, blasfema até, faz em uma palavra o que fazia na terra. Ajudai-o, pois ele pela prece, como pelo conselho, a desanuviar-se da sua cegueira. Pois bem, meus irmãos, esse estudo de hoje, ele vem nos falar sobre a expiação do pai da Ana Bitter, né? Porque, como ela mesma nos diz, ela passava por uma provação, mas ela tinha resignação, e o pai dela não tinha, né? Tanto que ela mesma diz, ele não orava. E quando ele passa ao mundo dos espíritos, ele continua na mesma condição. Ele até blasfema,
mas ele não lembra de erguer a sua fronte e falar com Deus e pedir uma ajuda. Era um homem que se importava somente consigo mesmo. Daria tudo, sacrificaria tudo pela sua filha e só. Até mesmo que isso talvez o fizesse passar por cima de outras pessoas, né? Aí nós podemos nos perguntar, na situação em que ele se encontrava nessa época, e o guia do médium ele vem dizendo para orar, para dar conselhos a ele, para que ele possa sair daquela cegueira, né? E como que a prece poderia ajudar esse espírito que, quando encarnado, já não rezava? Ele não era ateu, mas ele não ligava, ele não tinha essa ligação com Deus. Como que a prece poderia ajudar ele a dar conta da situação que ele estava, ajudar ele a mudar as suas atitudes, já que ele não ligava para isso? Eu lembrei, diante disso, de uns dizeres do Dr. Bezerra de Menezes, em que ele fala assim: filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. E é isso, meus irmãos. Quem se habitua a orar e tem que passar por certas provações, por certos sofrimentos, vai passar. Mas ele não se desespera, ele não se entrega à revolta, porque ele confia em Deus e ele tem essa resposta do mais alto. Porque quando a gente ora, os nossos bons amigos estão ao nosso lado, derramando os fluidos salitários sobre nós, nos deixando mais calmos. Então, aquele que ora, o mundo espiritual não o deixa sem resposta. Como diz também a nossa querida Meimei, a oração nem sempre nos retira do sofrimento, porque às vezes nós temos que passar por certas coisas, nada é injusto, mas ela sempre nos reveste de forças para suportar esses momentos difíceis. Então é isso, meus irmãos. A prece, ela não tem o efeito de mudar os desígnios de Deus. Mas a alma, quando ora, ela experimenta um certo alívio. Ela aclara as ideias, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Porque a vibração que envolve a pessoa que ora melhora. Então, nesse momento, os bons amigos, as almas caridosas, elas se compadecem daquele que está sofrendo, daquele que está ali orando, fazendo sua prece, que está ali rezando. E isso ajuda a pessoa a refletir. Então, este alívio pode também provocar o arrependimento e o desejo de fazer o que for possível para sair daquela situação, para ser feliz. Então, é nesse sentido que o guia do médium fala para as pessoas que estão na reunião mediúnica, fazendo essa prece pelo pai da Ana Bitter, e para nós também tomar isso nas nossas vidas como um direcionamento para as horas infelizes aí que temos que passar. Então por hoje é só, meus irmãos, que Jesus abençoe a tudo e a todos sempre, e não nos esqueçamos de orar.